Lá? Então já está Tá gravando. gravando, Tá, agora... estamos na apresentação. Bom, pode pular. Esse aí é só disclaimer básico, pode... Só um detalhe sobre esse fundo. Como vocês são cientistas e com base em matemática, provavelmente vocês vão notar que o fundo que eu escolhi está na capa, contém equações básicas que supostamente deveriam fazer um quadro cheio de coisas complicadas. Mas é o clip art que tinha, era o que era gratuito, então foi o que eu peguei mesmo. É somente cálculo e álgebra, isso aqui com um pouquinho de geometria plana. Uma pessoa que tem base em matemática vai ver que isso aí é coisa de oitava série, no máximo terceiro ano. Não, no canto direito inferior você tem definição do número quer dizer, o final do segundo grau. Mas, bom, esses pequenos detalhes vocês vão deixar passar. Né? Tranquilo. Bom, pode ir para o terceiro slide. O segundo é só disclaimer, mania de consultoria. Isso aqui é só uma citação, é um cara, inclusive, que eu sigo no Twitter, é bem recente, veio na esteira dessa questão lá do modelo do Imperial College, e que eu achei bem interessante, né? Assim, o trabalho, que todos vocês são cientistas, né? Assim, uma parte essencial é a replicação. E, para ter replicação, quando você está falando de modelos matemáticos, modelos computacionais, é boa prática você poder divulgar o código e ter outras pessoas que conseguem revisar o código, conseguem entender o código e conseguem executar ele. Pode passar, por favor? Na prática, a gente sabe códigos, principalmente códigos que não são feitos em organizações que têm uma estrutura de engenharia de software, são códigos que são particularmente medonhos. Isso acontece muito, eu lembro que quando eu programava acontecia, inclusive, até em situações de profissionais, assim, até situações de softwares feitos por profissionais, e eu entendo que assim, é perfeitamente razoável, pelo que eu vi do modelo do Imperial College, então, assim, o código ele vai sendo feito de uma forma improvisada, às vezes por pessoas que têm o domínio da área, mas não o domínio das técnicas de engenharia de software, e acaba virando um software bem macarrônico. E um software, assim, não sei se vocês passam por isso, mas assim, sempre dá um frio na barriga na hora que você vai usar os resultados dele, se ele principalmente na hora que alguém vai pegar ele, se ele realmente está funcionando ou não, se ele não tem nenhum problema. Aqui eu pergunto o seguinte, quando o seu código for usado para sustentar uma política nacional com severas consequências, ou no caso do Bruno, né, vocês sabem que a expectativa da família, a exigência da família agora é que ele ganhe pelo menos um Nobel. Então, assim, quando o Bruno tiver para receber o prêmio Nobel, e aí uma das simulações que vocês fizeram lá, o pessoal estiver dissecando o código, vocês vão estar seguros realmente com esse código? Ou vai acontecer igual com o Imperial College, que por problema de condição de corrida, eu não cheguei a ver isso foi coisa que eu ouvi, né? Então não tomem como verdade absoluta. Mas da condição de corrida, por causa do paralelismo errado que eles fizeram, que às vezes o mesmo input rodando duas vezes diferentes dá resultados diferentes. Então, assim, você acaba perdendo a confiança. E eu sei bem o que é isso, porque assim, os meus modelos financeiros da minha empresa são usados para tomar decisões de investimento, dinheiro de verdade. E assim, dá um frio na barriga violento. Principalmente aquela hora que assim, a decisão não tem mais volta. Né? Seu código está no nível para ser entendido e utilizado por outros pesquisadores, que aí vem a questão da replicabilidade. E aí o que essa apresentação vai tentar mostrar no limite do que eu consegui buscar, no limite da minha experiência, de novo. Tem pessoas que vão ter muito mais experiência do que eu nisso, mas ele busca apresentar os conceitos e as técnicas clássicas para tornar um código mais robusto e confiável. Bom, qual que é o roteiro? Pode ir passando, por favor. Primeiro eu vou falar um pouco de arquitetura e design de software, depois sobre testes, talvez seja a questão mais importante, boas práticas de codificação, a escolha da linguagem, aí entra até umas questões mais filosóficas, e considerações finais, onde é que, em parte, eu vou desdizer algumas coisas que eu disse antes, ou pelo menos colocar alguns cuidados sobre ela.
Bom, vamos lá. O que é arquitetura e design? Não sei se tem alguém aqui com background em computação, mas a gente não está falando de as últimas tendências de Milão para móveis de varanda, apesar de ter várias revistas chamadas arquitetura e design, e ser o termo que normalmente as pessoas pensam, ou isso, ou construção de prédios, etc. Né? Em computação, arquitetura significa arquitetura do software, que é uma analogia muito próxima com a arquitetura realmente de edifícios, principalmente na época que a arquitetura também significava a engenharia estrutural do edifício. A arquitetura do software é a engenharia estrutural do software, ou seja, é a estrutura geral, a forma que você consegue dividir ele, uma estrutura geral que dá sustentação ao software. Uma forma de colocar é o seguinte, porque assim, na prática, igual um prédio é tijolo e ferro e aço, etc., um software é código, ou seja, não tem nada mais lá dentro do que código. Ou seja, a arquitetura é uma visão nossa de como a gente organizou aquela questão. Uma forma, então assim, se vocês forem entrar num debate, o que é arquitetura do software, de 10 pessoas que vocês perguntarem da área, vocês vão ter 11 definições diferentes, as pessoas ficam brigando para qual que é a definição. No final, não importa. O que importa é o seguinte, ele é a estrutura geral e uma das boas formas de colocar é o seguinte, a arquitetura e o design são as decisões de software que são difíceis de mudar. Ou seja, se mudar a fórmula de uma função é muito fácil. A estrutura geral do software, de como que as coisas estão interconectadas, é mais difícil. Para quem escreveu um código de 500 linhas, isso é até difícil de ver. Porque, assim, quando você está fazendo uma mesa, você não vai pensar, ou num puxadinho de uma casa, você não vai pensar muito na arquitetura, você vai e coloca um tijolo em cima do outro e foi. Quando você está lidando com coisas maiores e mais complexas, um arranha-céu, a estrutura de um avião, seja lá o que for, você precisa de mais técnicas, você precisa de cálculo estrutural. Assim como em software, quem lidou com softwares pequenos scripts, um modelo de 500 linhas que praticamente só replica algumas funções matemáticas, você não vai enxergar muito disso, até porque não tem necessidade de muito disso. Agora, quando você vai para um modelo que já passa a ter 5.000, 10.000, 15.000 linhas de código, essas questões ficam presentes. Quando você vai, por exemplo, para o Google, que tem uma base de código de 1 bilhão B de bola de linhas de código, aí realmente assim, você está falando de uma necessidade absurda. Em computação, a arquitetura é considerada chique. Os arquitetos de software normalmente são muito bem pagos e eles se sentem estrelinhas da equipe. Mas, no caso, para a computação científica, é importante ter alguns conceitos, mas não precisa se envolver demais, não precisa cavar muito fundo a questão de arquitetura, porque assim, muita coisa do que é feito para arquitetura de software realmente sim, são para bases de códigos muito grandes. Então, assim, tudo que eu vou falar aqui, vocês têm que adaptar para a realidade. Ou seja, algumas vão ser aplicáveis, outras não vão ser aplicáveis. Igual eu falo no final da apresentação, se você vai fazer um script de 10 linhas, nada do que eu estou falando aqui praticamente se aplica, exceto os testes. Testes sempre vai aplicar. Então, aqui agora eu vou falar o que é arquitetura e para que a gente precisa de arquitetura de software. A razão, pode ir para o próximo slide, é uma questão, complexidade. Igual nessa citação aí embaixo, software é uma das atividades mais puras que existem, no sentido que você não tem nenhuma restrição física, nenhuma restrição de capacidade, a princípio, né? Assim, você não tem nenhuma restrição que não há lógica. É quase como matemática pura. Significa o seguinte, que a maior limitação na criação de software é a nossa capacidade de entender o que nós mesmos estamos criando. E quem já teve experiência de criar uma base de código maior vai saber que, assim, rapidamente a gente chega nesse limite. Então, complexidade é qualquer coisa relacionada à estrutura de um sistema de software que dificulta a compreensão e modificação do sistema para os fins que a gente está lidando aqui. Eu sei também que, assim como arquitetura e complexidade, vai ter 1 milhão de definições, inclusive essa nem é a melhor, né? Mas assim, para fins de software, essa aqui é uma boa. Assim, complexidade, na prática, vai ser o quê? É o que te atrapalha a entender o que você está fazendo, o que é o seu sistema, o que vai dificultar a sua compreensão e modificação do sistema. E ela é que dá origem a todos os problemas, a quase todos os problemas de software.
Tem uma citação famosa aí que fala: controlar a complexidade é a essência da programação. A complexidade é a inimiga central da reliability, né? Esqueci como é que traduz isso. Da confiabilidade, né? E tem até uma citação interessante, aí no caso é de um livro sobre arquitetura mesmo, né? Arquitetura de edifícios, cidades, etc., que mostra a questão de organizar a complexidade reduz a nossa carga cognitiva. A gente tem uma facilidade grande via conceitos como continuidade, simetrias, escalas, correlações, harmonias, etc. A gente consegue lidar muito bem com complexidade organizada nesse sentido, organizadas da forma como nós entendemos, mas a gente fica sobrecarregado com uma complexidade que a gente não entende. Então, assim, a complexidade em software, boa parte dela a gente não consegue se livrar. É a chamada complexidade essencial. Tem a complexidade que a gente mesmo cria, ou seja, a gente complica as coisas desnecessariamente. A complexidade acidental, que o pessoal de software chama. Mas, assim, todo problema ele tem uma complexidade essencial que a gente não consegue fugir dela. É o mundo. Seja um engenheiro, ele está lidando com as leis da física, seja você está lidando com a complexidade do assunto mesmo, ou seja, com as leis da física, as leis da biologia, dos sistemas que vocês estão modelando, a gente não tem como escapar disso. E o software ele vai refletir, você tem que modelar exatamente essa complexidade essencial. Mas vocês vão ver que a tarefa de produzir um bom software é como é que a gente organiza essa complexidade. Pode passar, por favor. Bom, software então vai tender ao caos e à anarquia ou tem alguma solução para isso? Tem alguma solução para a gente conseguir organizar essa complexidade? Pode passar, por favor? O que eu brinco é a sabedoria dos povos antigos. Antigos no sentido que é a filosofia de desenvolvimento de software que surgiu na década de 60, 70, aproximadamente 50 anos atrás, com o pessoal que fez o Unix, que fez as linguagens de programação C, por exemplo, que fez a internet, que foi quando começou a terem grandes sistemas e quando a área foi começando a ficar madura para criar alguns princípios que norteavam a elaboração de software bem feito. Que são todas essas regras. Eu não vou entrar em muitos detalhes, inclusive tem mais do que essas são uma seleção que eu achei que eram mais aplicáveis para a computação científica. Esse livro é muito interessante, não que eu acho que vocês tenham que aprender a desenvolver sistemas operacionais, mas assim, é um conhecimento muito útil de como organizar o software, como organizar a complexidade. E aí, o interessante é que ele está disponível. Não, pode voltar, por favor. O interessante é que ele está disponível online, totalmente gratuito. Uma que eu gostaria de ressaltar para vocês é a regra da modularidade. Talvez seja o principal mecanismo para controlar essa complexidade. Pode passar, por favor. Modularidade é quando você faz um sistema que é composto por módulos mais simples, conectados por interfaces bem definidas. É diferente daquele código que é cheio de variáveis globais, que o código, qualquer parte do código acessa ou conversa com qualquer outra parte. Quando você sai dividindo o software em partes, e aí as linguagens de programação modernas, elas facilitam isso, que você limita o que uma pode acessar, uma parte pode acessar da outra, você vai dividindo essa complexidade, e complexidade é exponencial, então, assim, simplesmente o fato de dividir as coisas, você já reduz bastante ela, ou seja, a soma de duas partes menores vai dar uma complexidade menor do que a complexidade do conjunto bagunçado, e você faz com que os problemas fiquem locais, de forma que você, cognitivamente, só precisa abordar uma fração da complexidade de cada vez. Com a modularidade também fica mais fácil entender e ajustar o código, porque assim, você só precisa entender localmente, você sabe que as interações vão ser locais e as interações com os restantes do sistema fazem parte de uma interface que é bem definida. Você consegue isso com um encapsulamento, ou seja, ao fazer uma funcionalidade do sistema, você faz um módulo, pode ser uma função, pode ser um objeto, pode ser um procedimento, mas basicamente função e objeto, ou módulo mesmo, tem algumas linguagens, um pacote, né? Você faz ele de uma forma que tem uma interface que expõe a funcionalidade dele e que todos os detalhes são
escondidos, e a linguagem enforça isso, são escondidos de qualquer parte de fora. Com isso, você fornece uma abstração, ou seja, você tem toda uma complexidade, toda uma funcionalidade, que você não precisa entender ela toda, mas você só precisa entender a abstração que ela fornece. E aí uma boa abstração, o módulo é profundo, ou seja, a interface é muito mais simples do que a implementação. Inclusive, isso é um dos que chamam de code smell, né? Design smell, dos cheiros ruins, né? Quando você tem uma função ou um módulo que a implementação dela é praticamente o que diz a interface, tem alguma coisa errada. Porque a ideia toda é você transformar algo grande, complexo, toda aquela implementação, tirar a essência daquilo que os módulos de fora precisam acessar e colocar numa camada mais fina de abstração. Pode passar, por favor? O código deve ser compacto. Se você tem um módulo ou uma função que é muito grande, e aí tem uma regra de dedão que fala entre 200 e 400 linhas, aí depende da linguagem também, mas assim, uma pessoa tem que pegar aquilo, olhar e ficar com aquilo dentro da cabeça por completo, de uma só vez. Uma função, você tem que entender ela, naquele momento você tem que ser capaz de entender ela completamente. E outra característica é a ortogonalidade. Num design ortogonal, as operações são independentes. Ou seja, é muito comum você ter um código que, às vezes, uma função, um procedimento, sai bagunçando tudo que é estado, tudo gera efeito colateral no resto do programa, efeito colateral, ou seja, muda o estado de outras partes do programa. Ou seja, uma função que faz tudo. Na ortogonalidade, você tem pequenas funções que cada um faz uma coisa e elas são independentes uma da outra. De forma, obviamente, nem tudo, estou falando, nem tudo sempre é possível, né? Se em alguma hora você tem que ter alguma interdependência. Mas o máximo de ortogonalidade que você consegue, você vai reduzindo, você reduz a complexidade ao facilitar o seguinte: isso aqui faz isso, ele faz só isso. Ele não interage com outras coisas do modelo. Então, eu preciso só entender essa coisa. Se eu tiver que mudar, eu mudo só isso. Se eu tiver que testar, eu testo só isso. E como eu falei, gente, o bom é inimigo do ótimo. Vocês não têm que levar nada disso ao extremo. Não tem que tentar aplicar isso. Até porque, dependendo do tamanho do código, não precisa de muita coisa. E se uma regra se você para atingir a modularidade, você precisa fazer muito malabarismo e complicação, você está, na verdade, sendo contraprodutivo. Nenhum sistema é perfeitamente modular e a ideia é diminuir a complexidade. Se você está acrescentando complexidade para fazer tudo isso, está indo no caminho errado. Sobre abstrações, eu só vou ler boa parte desse material é só para vocês ficarem mesmo, para vocês lerem, depois lerem os textos originais. Mas eu achei interessante eu não sei pronunciar, mas o Dijkstra, que é um dos grandes nomes da computação, ele falou que uma abstração faz bem interessante. O propósito da abstração não é ser vago, mas é criar um novo nível semântico onde é que você pode ser absolutamente preciso. Ou seja... O cara parece tensor. Oi? Não falando bobagem. O nome do cara parece tensor. DJ de KSTRA, sei lá. De Castra, não sei como é que... Bom, mas... E é verdade, ou seja, vocês veem isso quando vocês estão programando nessas bibliotecas de Python de alto nível, ou seja, vocês não conhecem um detalhe assim, você lida num nível de abstração que você não precisa entender o que está acontecendo debaixo do capô. Nem sempre funciona, às vezes a correia estoura e você tem que abrir o capô, mas assim, se você criou uma arquitetura boa, se você criou uma abstração boa, você vai... A parte principal do seu software você vai programar naquele nível de abstração. Aí, cada módulo, cada função, módulo que você está chamando do nível principal, é um nível de abstração abaixo. E aí, nele, você lida com aquele nível de abstração. Aí, precisa fazer uma coisa mais, sei lá, já é a implementação da fórmula X. Aí é um terceiro nível de abstração. Assim, você não mistura os níveis de abstração. E assim, você vai pensando em camadas de abstração do software. Que é justamente o que eu acabei de colocar, composto em camadas, e você vai julgando a complexidade para baixo. Vale muito a pena ler. Esse livro é um livro bem fácil de ler, Filosofia de Software Design, vale a pena dar uma olhada nele.
Eu não vou passar aí, pode passar, não acho que não. Só que o código tem que ter claridade, composições de quando você tem módulos, o seu programa, o software geral, você vai conectando a parte desses módulos. Se você fez corretamente, você consegue fazer a composição deles. Ou seja, você consegue juntar partes diferentes. Isso, principalmente para quem não tem muita experiência, pode ficar até muito abstrato, né? Assim, pode ficar um pouco filosófico. Nos livros, com os exemplos, e principalmente com a experiência, isso vai ficando mais claro o que realmente significa essas coisas. Para quem nunca fez um sistema pelo menos de médio porte, isso aqui pode ser um pouco abstrato, mas assim, confia em mim, depois que você tem um pouco de prática, tudo isso aqui você vai vendo realmente que é sabedoria destilada. Não é à toa que assim, isso é do pessoal que fez o Unix, que foi feito há 50 anos atrás e até hoje hoje é o sistema, provavelmente é o sistema que está presente em 90% de todos os dispositivos com processador no mundo. Só pensar, né? Assim, todo servidor é basicamente Unix. Os computadores da Apple, debaixo do pano é Unix, Linux é uma variação do Unix, né? Até o Windows hoje, o Windows 10, ele tem um subsistema Linux. Android tem. Android é Linux. Então, assim, você pode dizer que praticamente assim, a computação no mundo roda em Unix. Ou é mainframe de trocentos anos atrás, ou em algum ponto debaixo do capô tem Unix. Então, assim, é o pessoal que criou há 50 anos atrás uma coisa que, assim, até hoje é o que sustenta a estrutura de computação no mundo. E essa mesma filosofia é a filosofia, inclusive, por exemplo, porque foram desenvolvidos juntos, né? É a filosofia que desenvolveu a internet, que também assim, saiu de uma rede de 4 computadores inicialmente, na década de 70, escalou para uma coisa com bilhões de dispositivos no mundo, sem nunca ter parado e, inclusive, a gente está usando ela agora. Então, assim, realmente o pessoal que fez a estrutura que a gente conhece hoje, a sabedoria destilada deles. Então, assim, pelo tempo, eu não vou passar por tudo. Pode ir para o slide 19 já, por favor. Esse aí saiu estranho. O que eu acho interessante é o seguinte. Então eu vou aplicar tudo isso, eu vou projetar um super sistema, etc. Não. Uma boa arquitetura, um bom design, ele vai sendo construído em interações. Aqui tem um livro que é bem interessante, é um livro um pouco com humor ácido, que ele fala o seguinte: um sistema complexo que funciona, inevitavelmente, é um sistema que evoluiu de um sistema mais simples que também funcionava. Se você tentar fazer 10 mil linhas de código, que não é um código tão grande assim, você desenvolver ele do zero para ir funcionar, é impossível. Você sai desenvolvendo versões menores, você vai crescendo. Quando a gente fala de coisas da escala de um sistema profissional da internet, também se fala, né? Mas essa é a mensagem que está dizendo. Não tente fazer tudo de uma vez. Você tem que fazer com os princípios corretos, que estão aqui, que eu vou apresentar depois, mas é sempre de uma forma interativa. Você precisa crescer numa base sólida, sem pensar demais. Adote os princípios que funcionam bem, mas assim, não tente adiantar o futuro. Tem a expressão que é muito comum, don't over-engineer, ou seja, você colocar sofisticação demais onde é que não precisa, resolva o seu problema específico antes de tentar criar um framework genérico. E você só vai saber exatamente o que você tem que fazer depois que você ter resolvido uma vez. Por isso que você vai fazer o primeiro protótipo, depois que você faz, você entende, então é isso que era. Aí é a segunda vez que você vai conseguir fazer numa arquitetura um pouco mais decente. Então é sempre iterativo. O Linus Torvalds, que criou o Linux, né, fala, cara, o Linux foi assim, você tem que começar com um projeto pequeno, trivial, não pensa nele muito grande, senão você vai fazer o overdesign, né? Também foi o cara que criou o Git. Comece pequeno e vai crescendo. E aí tem uma frase aqui desse livro, Filosofia de Software Design, que fala: o design de um sistema maduro
é muito mais determinado pelas mudanças que você vai fazendo nele ao longo do tempo do que pela concepção inicial. Então, assim, talvez a maior questão de design não seja o design que você faz no início, mas sim a atitude de design, como que você vai dando manutenção e vai evoluindo o seu sistema, que vão ser vários pontos que eu vou falar a seguir. Na sequência, um ponto que é importante, complexidade é cumulativa e não linear. Não tem dificilmente a formatação aí está saindo diferente da minha, umas coisas estão meio bagunçadas. Não tem um diferenças entre iPad e Mac com o Linux. Ah, pode ser. Você tá exibindo o PPT? Estou exibindo o PPT. Eu ia transformar para o PDF, mas eu não tinha visto nada muito esdrúxulo assim. Eu achei que não, tá bom, tá tranquilo. Eu passei o PDF para o Bruno também, que o tamanho é menor, inclusive, né? E para circular ele acho que é mais fácil. O Bruno já eu vou deixar o PowerPoint e o vídeo no Dropbox e eu vou mandar o PPT, eu mando o PDF para o WhatsApp aqui. Mas assim, não tem um ponto do sistema que cria complexidade. Ela vai acumulando em vários pequenos pedaços. E essa natureza incremental que dificulta o controle. É muito fácil você convencer que um pouquinho de complexidade ou uma improvisação aqui, uma gambiarra ali, não faz muito mal. Isso é batata. Eu já, ao longo de tudo que eu fiz profissionalmente, eu já vi isso. Assim, as pessoas querem, assim, eu quero isso, eu quero aquilo, e vamos fazer isso, fazer aquilo, assim, e cada decisão, e quando você coloca a questão da complexidade, ele fala, pô, mas, gente, isso aqui especificamente que a gente está discutindo não tem nada de mal, pô, isso aqui é fácil, vai para o quadro, mostra a fórmula, etc. Nenhuma questão isoladamente, ela cria um sistema caótico no sentido de zoneado, né? É um sistema zoneado de software. Mas a soma ou o acumulado de todas essas pequenas coisinhas, ou desnecessariamente complexas, ou mal feitas, ou gambiarradas, e talvez o principal fator de software ruim, principalmente nessa escala, é falta de disciplina, ou seja, você sabe de propósito que você está fazendo uma gambiarra, mas é pelo tempo, depois eu ajusto, etc. O depois nunca chega, porque a complexidade vai crescendo exponencialmente e quando 1 mês, 2 meses depois você vai rever aquilo, nem você mais consegue entender o seu código e o conjunto já ficou tão complexo, tão entrelaçado, que você não consegue mais facilmente arrumar aquele negócio que era só uma coisinha de 2 meses atrás. Bom, acho que pode pular aqui para o 22, senão não vai dar tempo. Esses são os 2 livros que eu recomendo para dar uma olhada sobre arquitetura e design. Não é o ponto principal para os modelos de vocês, somente modelos menores. De novo, o ponto menos importante de tudo que eu vou falar, dependendo do tamanho do modelo, é o design, é a arquitetura, mas pelo menos alguns princípios, principalmente esse da modularidade, da simplicidade, vale a pena ver. E aí vale a pena ver nesse material, porque aí eles dão exemplos, fica menos abstrato do que eu estou falando agora, o que eu estou falando assim, fica muito filosófico, na hora que você vê o exemplo, fica interessante. Bom, seguindo, talvez esse seja o mais diretamente aplicável para o dia a dia de vocês. Testes. Até usando a expressão que tem hoje, né? Teste. Assim. Seja para o Covid, seja para software, a questão é muito teste. Queria até um retorno de vocês, assim, os modelos que vocês fazem, vocês costumam colocar muitos testes, ou seja, roteiros de testes automáticos, assertivas dentro do programa, coisas desse tipo? Como é que é a prática de testagem aí? Eu acho que, só guiando a reunião aqui um pouquinho, que já deu o aviso dos 10 minutos, e como essa é a parte mais importante, talvez seja bom a gente ficar nessa pergunta dele um tempo, vai sair o Zoom e a gente volta para a apresentação. Então você clica de novo no Zoom. A resposta mais rápida que eu posso dar
pelo menos da minha parte, toda a minha experiência em computação científica, os nossos testes se chamam printf dos resultados que a gente acha que tem que dar. É isso. E quando você fala printf vai ver se não tem not a number, esse tipo de coisa.